Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e hoje irei falar do filme Midnight Special no Brasil, Destino Especial, filme lançado em 2016. A história é sobre um garoto vindo de outra dimensão que precisa voltar para sua verdadeira casa. Só que antes de falar sobre isso, eu peço para que você deixe o seu like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Em um quarto de hotel, Roy Tolling e seu amigo Lucas veem uma reportagem na TV sobre o sequestro de um garoto chamado Alton Meyer. Garoto o qual estava no quarto também junto deles. A polícia estava procurando especialmente pelo Roy e desconheciam a participação de Lucas no sequestro. Lucas é um velho amigo de Roy que entrou nessa para ajudá-lo. Mas para entendermos o que eles estavam fazendo, antes temos que falar de algumas coisas. Por enquanto só precisamos entender que os dois homens estão levando o garoto para algum lugar. Enquanto isso, uma comunidade religiosa é invadida por vários agentes do governo. Eles interrogam todos os membros da igreja, entre eles o pastor Calvin Meyer, líder da comunidade. Alton Meyer, o garoto sequestrado, é filho adotivo do pastor. Ele vivia naquela comunidade. Alton tinha habilidades especiais que o pastor acreditava serem divinas, e o que motivou os agentes a invadirem o rancho dos religiosos foram duas coisas. A primeira delas foi a compra de um número considerável de armas por parte dos religiosos nos últimos meses. Isso levantou a orelha das autoridades, e quando começaram a investigá-los, os agentes perceberam que em vários sermões do pastor havia informações secretas do governo que eram enviadas via satélite através de criptografia. Para as autoridades, parecia absurdo que eles tivessem conseguido acesso a tais informações ultra secretas, mas acima de tudo, os agentes sabiam que quem de alguma forma descobriu as informações sigilosas era o garoto Alton Meyer. E desse modo eles espalharam os avisos pela TV sobre o rapto do menino. Evidentemente, a intenção deles era encontrar Alton e descobrir como ele quebrou a criptografia do governo. Isso cria um desafio a mais para Roy. Roy estava na TV sendo descrito como sequestrador. Desse modo, ele tinha que fugir da polícia, se esconder das pessoas que, se o vissem, poderiam informar as autoridades, mas isso não era tudo, pois o pastor enviou dois homens que estavam incumbidos de trazer Alton de volta para o rancho. Mas o mais curioso é que Roy é o pai biológico de Alton. Quanto à mãe dele, era uma mulher chamada Sarah Tomlin, portanto esposa do Roy. Ela tinha abandonado Alton por não conseguir lidar com os poderes dele. Mas quais eram os poderes de Alton? Ele tinha essa capacidade de captar sinais de rádio e informações criptografadas e decodificá-las. Além disso, dos olhos dele saíam luzes ofuscantes e quando um humano olhava nos olhos dele, via um mundo desconhecido. Para os religiosos, aquilo poderia ser o paraíso, para onde iriam após a morte. Por isso, Alton era tão importante para eles. Ele poderia ser uma conexão direta com o divino. Dentre os agentes, um bastante emblemático é Paul Sevier, que trabalha na NSA. A NSA é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O trabalho dele é identificar como Alton obtinha as informações criptografadas. Fora isso, ele tentava entender os códigos que Alton havia deixado, que foram passados através dos sermões do pastor Calvin Meyer. Dentre os dados havia uma data, sexta-feira, 6 de março. Paul tentava entender o que aquela data significava. Para os religiosos, aquele era o dia do julgamento bíblico. Após terem tido um contratempo com um policial na estrada, Lucas e Roy vão até a casa de um homem chamado Elden, que era um membro do rancho. O homem os acolhe em casa por um tempo, onde Lucas descansa um pouco. Durante a noite, a casa começa a tremer e uma luz toma o quarto de Alton por completo. Elden queria olhar nos olhos de Alton e ver aquele mundo misterioso novamente. Roy e Lucas entram e tapam os olhos do garoto. Em seguida eles vão embora, porém pouco antes Roy estava pronto para atirar em Elden. Isso porque ao ter olhado nos olhos de Alton, ele saberia para onde eles iriam. E isso era perigoso, considerando que havia tanta gente atrás deles. Ainda assim, no fim das contas, Roy não puxa o gatilho, o que causará péssimas consequências. Eles trocam o carro por uma van porque o outro automóvel estava visado pelas autoridades e após algum tempo rodando pela estrada, os três pararam num posto para abastecer. Enquanto Lucas compra mantimentos na loja de conveniências, Roy foi usar o telefone para falar com a mãe de Alton. Alton sai da van, mesmo tendo sido advertido de que não deveria fazer isso.
Ele usa seus poderes para derrubar um satélite, isso porque ele sentiu que o governo estava utilizando tal satélite para observá-lo de alguma forma. Isso nos dá uma dimensão do quão poderoso o Alton é. Apesar de que, após ter feito aquilo, ele tem uma crise no carro onde sangue sai pelo seu nariz e ouvidos. Lucas argumenta que deveriam levar o garoto a um hospital, mas Roy rejeita essa possibilidade. Eles seguem em frente e chegam na casa da mãe do Alton, a Sarah. No lugar, o pequeno consegue descansar um pouco, mas ainda assim ele parecia estar ficando cada vez mais fraco. Seja como for, para Roy, a missão dele é muito clara: levar Alton até um determinado local na data de sexta-feira, 6 de março. Enquanto isso, os dois homens enviados pelo pastor Calvin Meyer continuam no encalço dos fugitivos. Primeiro eles param na casa da mãe da Sarah e depois vão à casa de Elden, e lá eles conseguem descobrir para onde os fugitivos planejavam ir. Os agentes encontram os destroços do satélite destruído pelo Alton. Eles tentam entender como aquele garoto poderia ter destruído tal objeto, mas não chegam a nenhuma conclusão quanto a isso. Sarah se junta aos outros três na viagem rumo ao destino especial de Alton. No meio da viagem, Alton tem uma crise. Aquelas luzes emanam de seus olhos e mãos e ele sai do carro. O garoto sente que eles estão vindo. Não sabemos quem são eles. Alton indica ao seu pai que eles devem seguir por um caminho a pé. Lucas e Sarah pegam o carro e vão para um hotel esperar até que o pequeno e seu pai voltem. Alton e Roy chegam numa caverna. Lá, Alton se deita e tenta descansar um pouco. Ele pede ao pai para que o ajude, levando-o para fora da caverna quando o sol nascer. Alton não podia se expor à luz solar. Inclusive, quando vivia no rancho, ele dormia durante o dia e ficava acordado durante a noite. Parece que o sol exacerba os poderes dele a níveis absurdos, e Roy tinha medo que isso pudesse matar o garoto. Alton, no entanto, insiste e diante disso seu pai aceitou seu pedido. Pela manhã, Roy leva Alton para fora, deixando-o exposto à luz solar. Aquele brilho ofuscante emana do garoto e vemos uma espécie de explosão. É dito depois que aquilo foi uma espécie de portal que Alton abriu. Dentro daquela redoma, por alguns segundos, o garoto conseguiu ver o mundo de onde ele veio. Ele explica depois que ele finalmente entendeu quem ele é. Diferente do que os religiosos pensam, ele não era um salvador. Além disso, também não era uma arma como pensavam os agentes do governo. Alton era membro de uma espécie de outra dimensão que, conforme ele mesmo disse, vivia em um mundo construído acima do nosso. Assim, ele precisava voltar para o mundo ao qual ele pertencia. O agente Paul Sevier percebe que os códigos deixados por Alton eram na verdade coordenadas, e a partir disso ele consegue descobrir para onde o garoto estava indo. Roy e Alton se juntam a Lucas e Sarah. E neste momento, entendendo quem ele é, Alton fica muito bem. Ele consegue se expor à luz solar sem problemas agora e inclusive não precisa mais usar aqueles óculos que de certa forma parecia inibir a luz que emanava dos olhos dele. Quando estavam prontos para sair daquele quarto e seguir viagem, os homens enviados pelo pastor Calvin os abordam e raptam Alton. Roy, Lucas e Sarah perseguem os raptores. No meio da estrada dão de cara com um bloqueio feito pelo exército. Ao lado da estrada vem o carro dos raptores, agora vazio. Fica claro que os homens do governo conseguiram pegar Alton. O menino é levado para uma base militar. Lá ele é colocado numa sala. Eles tentam conversar com o garoto, só que Alton diz que só irá falar com Paul Sevier a sós. Todos saem da sala e os deixam sozinhos. Alton manipula a câmera, congelando a imagem e abre a porta da sala em que estava, utilizando seus poderes. Ele convida Paul a entrar na sala. Alton mostra a ele a dimensão de onde veio e que precisa voltar para lá, e desse modo consegue convencer Paul a ajudá-lo. Para escapar daquela base altamente vigiada, Alton utiliza seus poderes. Ele faz cair a energia de toda a instalação, inclusive desligando os geradores reserva. Desse modo, Paul e Alton saem do lugar. Roy estava desanimado, ele tinha desistido, pois acreditava ter falhado em sua missão. Mas no momento de maior descrença, ele recebe uma ligação. Do outro lado da linha falava Paul. Ele dizia estar com Alton e ligou a pedido dele para informar onde estariam. Roy, Lucas e Sarah deveriam encontrá-lo no lugar marcado e depois seguir viagem até o destino final de Alton. E assim é feito. Após recuperarem Alton, os quatro continuam a viagem, mas agora eles tinham um problema gigantesco. Isso porque, como Paul antes havia descoberto para onde iriam, o exército tinha essa informação e já havia armado uma grande operação nas redondezas para interceptar qualquer um que se aproximasse do lugar.
Mesmo com tudo contra, eles decidem que devem continuar. Todos colocam coletes à prova de balas e armados seguem em frente. Seguindo pela estrada, logo eles dão de cara com uma barreira do exército. Eles decidem não atirar para evitar que os militares abrissem fogo, e com o carro conseguem furar a barreira. Os militares começam a persegui-los. Por ter conseguido deixar os soldados para trás, eles encostam na estrada e ali Alton e Sarah saltam do carro. Os dois entram na mata e Roy e Lucas continuam a correr com o veículo para atrair os soldados. Sarah e Alton chegam a uma área descampada. Alton emana de si aquelas luzes ofuscantes mais uma vez e gera aquela gigantesca explosão onde se forma uma redoma. Dentro da área da redoma, de repente vemos uma arquitetura nunca antes vista. Aquele parecia ser o mundo dos seres interdimensionais dos quais o pequeno Alton fazia parte. Vemos eles se aproximando de Alton em sua forma de luz. Alton se despede de sua mãe e vai junto dos seus para o lugar ao qual pertence. A enorme redoma interdimensional se desfaz e todas aquelas construções junto de seus seres e Alton desaparecem. Após a ida dele, os que ficaram tiveram que enfrentar as consequências de seus atos. Vemos Lucas ser interrogado, inclusive pelo Paul Sevier. A mãe de Alton decide se esconder das autoridades e viver uma nova vida. Quando ela corta seu cabelo, que era característico do culto do pastor Calvin, o qual ela fazia parte, fica claro que ela está deixando seu passado para trás. E quanto ao Roy, ele é preso. Do lado de fora da prisão vemos ele. Em sua cabeça tem um aparelho que mede a atividade elétrica do cérebro. Ele olha para o céu e seus olhos brilham. Não sei se os olhos dele brilharam porque Alton estava se comunicando com ele da outra dimensão ou se porque Roy, no fim das contas, também era um ser interdimensional. Isso não fica claro. Aliás, muitas coisas não são claramente explicadas, mas eu acho isso muito bom. Nem tudo tem que ser explicado, cara. E bem, este foi Midnight Special, espero que tenham gostado, e por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!